Gente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Então tá. Então hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos, né? Então hoje a gente vai voltar novamente ao capítulo 2, que a gente tinha parado para estudar os milagres, os princípios dos milagres, né? E a gente vai ler a partir da seção 4, que chama A Cura como Liberação do Medo. Né? E aí nós vamos passar para o item 1, né? Que seria começa a nossa ênfase está agora na cura. Kátia, você consegue ler para nós, por favor? Sim. A cura como liberação do medo. Item 1. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio. A expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é o remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente a liberação do medo. Para compreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Legal, né? Então eu vou ler aqui, ó. A cura como liberação do medo. Nossa ênfase está agora na cura, ou seja, ele está focando, né, como ele diz assim, na cura, para a gente entender a cura como liberação do medo. Isso já é a ideia do título, né? Ele fala assim, então, nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Né? Até aí dá para entender o que está se falando, né? Ele fala assim, aí ele colocou entre aspas assim, milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. Né? Aí ele fala assim, a expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. Aí, que eu penso que esse último que é o que vai fazer a gente entender o que a gente leu para cima. Por isso que eu continuei lendo. Ele fala assim, o tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Vocês entenderam essa frase? Quando fala assim, o tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Vocês sabem o que significa irrelevante? Não tem importância. Isso. Então, assim, vocês lembram o que significa expiação? O que fala lá, a gente até estudou lá no... A expiação é o princípio, né? Ele está falando aqui. Não, mas aqui, ó, no princípio 26 que a gente estudou, ele fala assim, milagres representam a libertação do medo. Né? Que é o que a gente está estudando, inclusive, né? Aí ele fala assim, expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Tá. Então, vamos lá. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Como que vocês colocariam essa frase na prática? Se alguém estivesse falando assim, vocês não sabem nada, vocês têm que trabalhar sobre si mesmo. Aí a pessoa fala para você assim, partindo do princípio, que ele fala assim, ó, que você sabe o que é expiação. Né? Desfazer. Aí ele fala assim, o tipo de erro ao qual a aplicação da expiação é aplicado à expiação é irrelevante. Consegue entender? É porque, Leila, por favor. Seu microfone.
Sara, eu entendo como assim? Quando eu reconheço, através assim, a expiação é quando eu reconheço, por exemplo, eu tenho medo, estou com medo de algo, alguma coisa. A partir de essa observação, eu já abro um espaço para que isso seja trabalhado em mim, revisto, perdoado, compreendido e liberado, né? Porque o medo é quando não se está na sintonia, digamos assim, do fluxo, né? Com o Criador, com o Espírito Santo, como no curso de milagres diz, né? O Espírito Santo, uma vez que estamos numa conectividade com o Espírito Santo, direcionada, então a gente vai entender que o medo é a separação, assim, exemplificando, tá? Eu entendo dessa forma, que a expiação é esse reconhecimento. É bem isso, praticamente, que você explicou. Então, vamos tentar ver na nossa vida prática, para a gente conseguir entender, na verdade, a leitura, né? Quando a gente fala em desfazer um erro, se eu falar, vocês têm que desfazer um erro, o que tem na cabeça de vocês? Quais são os nossos erros, gente? Os nossos, A identificação. não é? Ó, nós temos que usar a mente, né, certa para o quê? Olhar os erros, né? Os erros, na verdade, eles têm essa ligação, como a Leila disse, com o medo. Lembrando que medo é o quê? Tudo aquilo que nos leva, como a Leila disse, a se sentir separado. Então, a gente pode botar subitens embaixo da palavra medo, para ficar mais fácil a gente entender. Porque medo aqui é a ideia da escuridão, é a ideia do ego. Então, a gente sabe que ego tem raiva, preguiça, inveja, né? Ou seja, vários desses nomes que a gente, né, às vezes coloca na mente, ansiedade, depressão, né, ressentimento, né, ou seja, tudo isso que a gente está sentindo, a gente dá um nome, né, e esses sentimentos, ou isso que a gente entende, né, a gente colocou uma palavra ou uma ideia na mente, é o medo. Então, voltando, né, a gente faz tempo no estudo, então vou voltar de novo. Ó. O tipo de erro, né, ou seja, erro. Lembra? Não precisa ser uma raiva grande para espiar. A gente não escolhe aí, porque quando. Entenda como é que funciona, né? Quando a gente escolhe algo que a gente acha que está errado, a gente está selecionando, a gente está catalogando, a gente não está percebendo. Vocês conseguem entender a diferença? É uma diferença entre estar presente ou estar na percepção com a ajuda do Espírito Santo, ou da ideia de estar mais voltado para a mente certa, ou sim. Se eu me sentir frustrada diante de um fato, acontecimento ou com alguém, eu não preciso pensar se a minha frustração é certa ou errada. É nesse sentido que eu quero dizer. Ela é errada. Consegue entender? Porque ela está me causando a ideia do medo, a ideia de que está a ideia da separação. Por isso é preciso levá-la, né, para o Espírito Santo, que o milagre aconteça junto com a expiação, ou seja, tudo isso acontece junto, né? Então é isso. Então fala assim, ó, quando ele fala assim, o milagre é o meio. Me lembrei de mim, eu vou usar o milagrão. Aí ele fala assim, a expiação é o princípio. Ele é isso que vai fazer. Porque, né? Porque no livro é separado assim. Mas a ideia é a expiação vai fazer, né, é o princípio. E aí o que acontece? A cura é o resultado. É isso. Eu não sei se vocês estão achando interessante eu falar dessa forma. Senão a gente muda a conversa. A forma que eu estou explicando, né, que eu estou colocando de uma forma mais
Então, usar a nossa mente, entendeu? Né? Então, daí ele fala assim, ó, daí vamos, ó, todo tipo de erro ao qual é aplicada a expiação é irrelevante. Qualquer coisa tem que ser levado à expiação. Daí ele fala assim, toda cura é essencialmente a liberação do medo. Então, a gente já entendeu. Cada vez que a gente usa da ferramenta do milagre, nós estamos espiando, nós estamos o quê? Nos liberando do medo. É uma didática, né? Ele está explicando didaticamente, mas isso tudo acontece. Você não vai pensar assim, agora eu vou usar o milagre. Não, agora eu estou espiando. Não, agora eu estou liberando o medo, né? A gente não usa dessa forma, mas o processo é esse. Daí ele fala assim, ó, para empreender isso, tu não podes estar o quê? Amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Ou seja, conforme a gente vai fazendo isso, penso eu, né? Agora eu pessoal mesmo. Conforme a gente vai se utilizando esse aspecto dos milagres da expiação, né? Vai se dando conta de que tudo praticamente que tem dentro da nossa mente está ligado à ideia do medo, né? Da separação, da escuridão. Por isso que a gente pensa que é doente. Que a gente consegue entender? Que a gente pensa que aquilo é real. Conforme a gente vai trabalhando com esses princípios, nós vamos percebendo essa cura ligada, na verdade, ao espírito. Porque a gente ainda leva muito a ideia da cura do corpo. Não é que o corpo não se cure, mas é que o corpo é só um veículo. Então, vamos dizer assim, se a gente começa a conectar, aí agora para uma explicação, para ficar mais fácil, se a gente começa a conectar com o nosso espírito, com quem realmente somos, aquilo ali é outra energia, ou seja, por si só o corpo é banhado com outra forma e ele se cura. Mas aí a gente pensa que foi o corpo, não. Foi a conexão com o espírito que curou, que curou, vamos dizer assim, né? Que ainda a gente vai demorar um tempo para entender. O dia que a gente entender, ele vai falar assim, ó, não compreendes a cura devido a teu próprio medo. O dia que esse medo não estiver lá, a gente entendeu a cura. A ideia é isso que ele está dizendo. Não. Então a gente está mais ou menos indo atrás de uma direção da ideia. Pelo menos é o que eu estou fazendo aqui agora. Se alguém quiser fazer um comentário, porque só eu falei. Se não entendeu, ou se quer perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar ou explicar, né? Também estou estudando com vocês. Ficou claro? Eu preciso saber disso. O claro aqui, gente, não é o entendimento profundo, porque é meio profundo nosso aqui, vai demorar um pouco, mas a ideia do que o texto está nos explicando. Entendeu? Podemos Kátia, por favor. Sim, ficou claro agora. Sara, eu gostaria que você explicasse essa frase aqui. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. Deixa eu ver aqui. Nossa, aí, agora é o 3, ali, ó. É porque, assim, eu entendi, ele coloca milagre de cura aqui entre parênteses, né? Isso. Aí ele fala assim, ó, esse é um pouco, deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu entendi, assim. É porque, assim, ele fala assim, ó, o milagre é o meio, a expiação é o princípio, e a cura é o resultado. Então, quando a gente fala milagre de cura, a gente está confundindo. Está usando duas formas, uma forma equivocada de expressar, vamos dizer assim, algo que é verdadeiro, que deveria ser verdadeiro, que é o milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Isso é a verdade. Agora, se a gente fala assim, milagre de cura, é um equívoco. Nós estamos usando de forma imprópria.
porque milagre não é de cura, eles são coisas diferentes. A gente ainda junta muito, por isso que eu falei, né? Essa ideia do milagre e a cura, talvez até por conta das coisas externas que nós conhecemos. Né? E essas coisas externas, elas são milenares, né? Até os próprios milagres do Cristo, eu acho que a maioria de nós não entendeu. Consegue entender o que eu estou querendo explicar? Né? Eu vou conseguir até aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Quando fala impróprio, né? De maneira imprópria. A cura não é um milagre. E depois fala isso. Né? Então é isso. Então, ô Sandra, você lê para mim, aí você dá uma olhadinha no texto, aí ele vai até o pensamento equivocado. Você achou aí? No item 2, né? Começa assim, um passo importante, e aí passa umas linhas para baixo, fala assim, pensamento equivocado. Você chegou aí nesse pedacinho? É para você ler até esse pedaço. Deu? Tá. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na nona linha. 9 linhas. Deu? Deu. Tá, vamos lá. Item 2. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora do lugar, em um nível, pode afetar a maneira adversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como o meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Legal. Vamos lá. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A gente já falou bastante sobre esse aspecto dos níveis. Alguém quer dar algum exemplo, falar sobre isso? Alguém entende isso? Desfazer o erro em todos os níveis? O que seria todos esses níveis? Então, tá? Eu gostaria que você pudesse explicar o parágrafo para nós, né? Você acha mais fácil? É muito mais fácil, porque Entenderam? você já conhece mais, né? Então, assim, aí a gente otimiza o tempo, Tá né? bom, então eu vou Grata, pegar o ritmo, porque a gente estava nos milagres, a gente está meio fora do ritmo. Né? A gente tem que... grata, querida. Então vamos lá, ó. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. Vamos tentar dar um exemplo, né? Quando nós temos coisas a resolver com alguém, vamos pegar aí, sei lá, pegar papai e mamãe, né? Papai e mamãe é fácil, todo mundo teve, né? Pai e mamãe, pelo menos alguém que criou teve, né? Quando a gente se dá conta de que temos conflitos, coisas a resolver com aquela pessoa, no caso, com aquele ser, né?
Você vai entendendo que já partindo do princípio que o nosso pai e a nossa mãe é igual a nós, porque eles são um ser, né, igual a nós, mas tem a segunda natureza dentro, igual a nós. Então, que somos todos um. Mas o problema é que, nesse momento, né, a nossa natureza egóica ela está em conflito, né? Ou seja, a gente não consegue se dar com ele, né? A gente já pensou muitas vezes, já fez rezou, ou seja, fez tudo o que tinha que fazer antes de conhecer isso que a gente está estudando e não deu muitos resultados, pode ter uma melhoria. Então, dentro daquilo que é de equívocos na nossa relação que a gente tem com os nossos pais, existem níveis. Então, por exemplo, eu vou botar assim, gente, isso não é uma regra, mas é para ficar entendido o que é a ideia do nível, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho muito ódio do meu pai ou da minha. Eu estou falando da palavra ódio porque a gente entende a diferença entre ódio, irritação e raiva. Né? Ódio é aquela coisa meio curiosa. Bom, aí a gente já entendeu. Aí o que acontece? A ideia é que abaixo do ódio tem muitas pequenas facetas que acontecem antes. Então, às vezes, antes do ódio bater mesmo, a gente olhar esse filme com ódio, a gente ouviu uma frase, a gente lembrou de uma coisa, ou seja, é como se a gente fosse colocasse numa perspectiva, assim, né? Vamos supor que esse aspecto que eu tenho que resolver tem 50 itens, né? Botando de uma forma matemática pautada. Isso é uma simbologia, não é isso? Mas tem 50 itens, né? Que eu tenho que resolver com aquele assunto com relação ao meu pai ou com relação ao meu irmão. A ideia é essa, ó. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. Então, cada vez que você começa a usar a ferramenta do milagre e se predispõe a expiar ou desfazer esse erro, você apaga o item 1, você, né, desfaz o item 2, ou seja, são níveis. Então, às vezes, você já entendeu que você tem ódio, raiva, ressentimento, mágoa, não importa a palavra, não vamos dizer que seja ódio, né? Porque o ódio, ele é, às vezes, cheio de violência, então você não consegue ficar sem falar com a pessoa sem gritar, sem esbravejar, sem, né? Ou seja, isso é aquela coisa, né? Isso com qualquer um, eu vou botar assim, né? Porque o filho e o pai, a gente tem essa relação insana. O filho pensa que pode falar o que quiser para o pai, e o pai e a mãe pensam que pode falar o que quiser para o filho. Essas são as relações loucas que a gente tem, porque a gente desconhece como ser nessas relações. Quando a relação é assim, o desconhecimento do ser, né? Daí você se reconhece como ser, as duas pessoas, ou uma delas, elas não sabem o que você sabe. Então você já entendeu que você não pode mais esbravejar, gritar, né? Ter todas aquelas reações. Aí você vai diminuindo isso, você já entendeu um certo nível da circunstância. Mas o fato de ter entendido na mente não quer ter tido uma visão daquilo, não quer dizer que você espiou. Você só vai espiar quando você realmente olhar para aquilo e falar assim, eu vou desfazer toda essa raiva, eu vou desfazer todo esse ódio. E conforme você vai entrando em conexão com eles, né, pode ser na mesma casa, às vezes em certos momentos, você vai espiando. Ou seja, você vai usando do milagre, né? Porque é mecânico, gente. Se a gente tem 30, 40 anos de raiva e ressentimentos contra os nossos pais, nós agimos da mesma maneira toda vez. Vocês já entenderam assim? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? O que eu estou falando? Isso são os diversos níveis. Então, daí por isso que devagar, conforme a gente vai espiando, as relações elas vão melhorando. Chega uma hora que o dia que você expiou tudo isso que você tem com relação a eles, acabou. Desfez aquele erro, porque você conheceu os níveis daquele erro. Né? Assim,
Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou eu estou sendo não muito clara? Daí ele fala assim, ó, a doença, aí ele coloca entre aspas, a mentalidade que não está certa é um resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Eu vou ler de novo aqui, para a gente olhar o seguinte e falar assim, a doença ou a mentalidade que não está certa. Então, vocês já entenderam que a mente errada é uma mente doente. Deu para entender nessa frase, né? Aí ele fala assim, é um resultado de confusões de níveis. Então, você tem 50 níveis. E esses níveis, eles andam dentro de você. Com relação a esse exemplo que eu dei. Você tem 50 pontos para você desfazer o erro da raiva e do ódio com relação ao familiar. Pode ser seu pai, sua mãe ou qualquer outra coisa. Mas nós estamos pegando um exemplo pautado. Você tem 50 coisas a desfazer. Né? Isso é um exemplo. Aí ele fala assim, o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de um lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Dentro desses 50 níveis, eles andam. Eu entendo assim. Então, às vezes, né, a gente fica catalogando esses 50 níveis nas justificativas. Eu até queria perdoar a pessoa, mas ela me fez tão mal. Não vai dar. Porque aí ela coloca no nível, né? Aquela vez ela mentiu para mim. Daquela vez ela fez isso para mim. A gente usa a mente dessa forma. Então a gente pega todos esses níveis equivocados que a gente tem, esses 50 itens, e usa eles contra nós mesmos. E fica ruminando dentro da mente. E não consegue entender, porque aquilo ali é uma crença. Uma crença que fica justificando aquilo que a gente pensa sobre ele. No caso, o ego. Sobre eles. Né? Porque não foram bons o suficiente, ou porque deviam ter feito isso, não deviam ter feito aquilo. Vocês conseguem entender a ideia de como é que vai funcionar? Isso é a criação, gente, vem da domesticação. Então, a gente tem uma ideia mental deles, por exemplo, no caso dos nossos pais. Então, essa ideia, ela é equivocada. Deu para entender o que eu estou falando? Isso é com qualquer coisa. Daí ele fala assim, nós nos referimos aos milagres como o meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Então, conforme a gente vai navegando nesses níveis equivocados referente a essa situação, né, como está dando exemplo, aquilo vai se tornando diferente. Então, quando você vai, por exemplo, toda uma irritação por estar na presença deles, ela paulatinamente vai sumindo, né? Ou até aquela, vou botar uma pior, a irritação simplesmente por eles existirem como seus pais. Porque tem pessoas que não admitem, que não aceitam aquela mulher e aquele homem como seus pais. Mesmo que eles tenham tentado fazer o seu melhor, gente. Né? E isso é um equívoco gravíssimo dentro de nós, porque a gente nessa hora se coloca melhor que eles, né? Eu não estou falando que eles não possam ter feito, mas quem somos nós para julgá-los? Porque eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, naquela hora. É assim que a gente tem que começar a olhar qualquer pessoa. Quando uma pessoa possa ser grosseira conosco, não quer dizer que a gente vai deixar, né? Mas a gente já se separa e já entende que ela está na escuridão. Então, a gente meio que entende alguns aspectos e, às vezes, você só tem que recuar ou ficar quieto. Eu estou conseguindo ser clara do que eu estou falando? Tá dando? Daí ele fala assim, vamos botar assim, nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Então, conforme eles vão ocorrendo, aí a ideia. São 50 itens.
Então, são 50 itens que eles podem ocorrer em 1 minuto, né? E a gente usa a ferramenta do milagre. Aí ele diz assim, só a mente é capaz de errar. Alguém consegue explicar essa frase? Essa frase as pessoas não contam. Aí a Sandra falou assim, essa mudança de níveis é feita através da limpeza. Poder usar a ideia da limpeza, né? Você está falando da ideia do Ho'oponopono, que seria algo muito semelhante ao que a gente está estudando aqui, que é a ideia das ferramentas do milagre, né? Aí ele fala assim, ó, só a mente é capaz de errar. Aí ele fala assim, o corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Aí a gente já consegue entender a ideia até quântica da coisa, né? Pensamentos errados a fazer o corpo fazer o que, gente? No mínimo, está doente, né? Gente, vocês acham que a maioria das pessoas matam alguém porque elas queriam matar? Muitas vezes não. Acho que a grande maioria. O que estava acontecendo na mentinha dela? Um pensamento errado. Equívoco no nível. O ódio profundo, raiva profundo. Na real é medo, né? Porque a gente agride sempre por medo. Mas a gente está botando, né? Porque às vezes o medo para nós ele ainda tem uma ideia, né, meio externa. Uma ideia aqui é a ideia que tem um medo interno. Aí o que acontece? Às vezes ela vai lá e dá uma facada em alguém. Pega o pau e dá na cabeça de alguém. Porque a mente é errada, né? A loucura do medo, foi lá e o corpo em si agiu assim, né? Aí a gente pensa que, né, é nessa ideia. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Então, ele fala, né? Ó, o corpo, aí ele fala assim, o corpo pode agir de uma forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. E aí vocês colocam pensamentos não equivocados, pensamentos da mente certa. Como vocês acham que o nosso corpinho vai agir? Como é que será? Melhor, né? No mínimo, menos gastrite, menos um monte de coisa, né? Porque muitas dessas pequenos sintomas que nós temos, né? De dor nos ombros, de cabeça, essas coisinhas assim, faltadas, né? Pequenininha, que é ruim, tem a ver com a mente equivocada, gente. A gente se alimenta de alimento errado, né? Deixando todos esses níveis rodarem, né? Na nossa mente. E aí o que acontece? O corpo ele vai responder aquilo que ele está recebendo. Não esquece que ele é só um veículo, né? Deu ou não deu? Está tudo balançando a cabeça. Alguém quer fazer um comentário sobre isso que eu falo? Até esse pedaço equivocado aqui? Kátia? Por isso que ele diz, né? Só a mente é capaz de errar. Né? Quando a pessoa se deixa levar pelo impulso, né? Pela emoção, por aquilo que está sentindo. Nossa, eu não vou abrir mão disso, porque a pessoa vai fazer de novo, né? É, se ouve muito isso, né? Não posso abrir a guarda, não, porque a pessoa vai fazer de novo. Porque a pessoa, eu penso que a pessoa está pensando que quem vai fazer essa cura é ela, a pessoa, né? Para mim veio assim, sabe? Fico mais um pouquinho também. Eu entendi o que você disse. Explica? Sim, é porque não é a mente, né? Não é a minha mente que vai fazer Não, isso acontecer, né? Eu não é tenho essa que, mente que a gente pensa que é a sim, nossa mente. Isso? a mente cognitiva, né? A mente analítica. Aqui eu acho que quem acha não acha nada, porque achar ainda é só uma, um vício de expressão, né? Mas ainda está no achômetro, né? Então, a nossa mente, a minha mente, ela me leva para isso, né? Então, por exemplo, tem uma situação X, assim, comigo, digamos, né? E ali não sou eu quem vou
compreender com a minha mente, porque a pessoa está inconsciente. Não vou dar conta. Eu preciso me aquietar, eu penso isso, né? Posso até lembrar, a pessoa está inconsciente, fez isso. Então agora eu deixo quem tem poder dentro de mim fazer, dissolver mesmo. E interessante é porque, é, só posso falar de mim nesse caso, né? É, eu percebo quando dissolveu um, um sentimento que não era bom e morava em mim. Dá uma sensação e dali a pouco acontece algo parecido e já vem aquela lembrança boa de que aquieta-te, não faz nada. Eu acho assim, né? Porque eu já agi de outras maneiras e senti muita culpa depois. Porque, né, eu achava que eu estava com a razão. Qual é o critério de razão dentro do humano, né? Então, quando acontece alguma coisa, né? Por exemplo, uma pessoa muito impulsiva vem falar alguma coisa, não, não é assim que se faz, ou isso, eu já fico, né? Já lembro, né? A pessoa está sendo ela, como ela é, ela não estuda um curso em milagres. Eu tenho até uma responsabilidade de ser melhor que eu mesma, porque eu era ontem, né? Porque ela não estuda, mas eu estou estudando, então eu preciso deixar ela falar. E você, aí não vai falar, aí vem aquela coisa assim, não vai falar nada? Eu disse, não, eu estava te ouvindo. Porque o que penso eu, né? Se fosse antigamente, se a gente fosse falar com essa pessoa, a gente até podia tentar ser mais assim, né? Mas ia ser só conversa. Sim. Não ia ser a realidade. Porque a gente ia tentar justificar na nossa mente a conversa. Vou falar com você, se eu entendi, vamos supor assim, né? Aí a gente fala, não, mas calma, você está um pouco irritado. Aí a pessoa já virou. Pois é. É fatal, né? Então, a gente, como você disse, eu reconheço que ela está irritada, então às vezes eu tenho que ficar um pouco mais tranquila para dentro daquele, daí a ideia do nível, dentro daquilo que está correndo ali, dentro do meu nível, daquele nível tudo que está correndo, toda a minha percepção, talvez eu possa atuar de uma forma melhor. Agora, se eu for deixar a minha mente que passar na mente sair, às vezes, pelo meu verbo, normalmente vai dar ruim. Sabia. Sempre. Antigamente era sempre. Hoje já é muito diferente. Acho que é isso que você está tentando dizer. Então, por exemplo, o mesmo exemplo com relação ao que eu vejo dos pais. É a mesma coisa. Então, isso que você disse, a gente vai ao pai ou à mãe, no caso, que a gente está tentando resolver essa relação, vai ser muito ir e vir, vai ser muito equívoco, vai ser muita mente errada ainda, vai ser muitas coisas. Mas cada vez que a gente vai com a atenção sobre aquilo, ou a intenção real de tentar usar a ferramenta do milagre, ou espiar aquilo ali, já muda. Como você disse, hoje já a pessoa vem, eu já... Entendeu? É nessa ideia, é isso. Coisa. Interessante que a pessoa fala assim, você não vai falar nada? Eu digo, não, estava lhe ouvindo só. Mas fale alguma coisa, eu digo, não precisa não, está tudo bem. Como que está bem? Então, eu me coloco no lugar da pessoa, né? Olha eu lá fazendo isso. Ó. Aí eu faço assim, sabe? Quando eu vejo, isso não tem acontecido, né? Graças a Deus. Mas quando eu vejo, assim, algo que sujeito se transformar assim, eu já olho para a pessoa, enquanto a pessoa está lá fazendo sua narrativa, ou sua reivindicação, ou reclamação, seja lá o que for, né? Eu já olho para ela e eu digo, eu sei quem tu és. E tu não és isso que tu está fazendo. Tá inconsciente. Então, aquieta, Kátia. Eu digo para mim, não tome, não leve para o lado pessoal, né? Deixa a pessoa falar. Aí depois aquilo passa. Aí a pessoa vem depois e fala, olha, eu não queria falar aquilo que eu falei para você. Eu digo, mas já está no passado, isso não existe mais. Você não está com raiva de mim? Eu digo, eu? Não. Você falou, você abriu seu coração, foi isso que você fez. Aí a pessoa fica assim.
Assim, sem saber fazer. bem. É, Eu entendo assim também. é um exercício, um exercício. Neile, Exato. por favor. Microfone. Sara, achei bem legal essas colocações suas sobre questão de nível. Aí me fez lembrar o Joy, né, o Joy Dispenza, quando ele fala da coerência da mente e coração, né? Porque você estava dando exemplo de pais aí, né? Uma relação do dia a dia, uma relação, onde se fala, desde o nosso nascimento, né? E, e aí, mas uma coisa é mente, o outro é o coração, né? Às vezes nós sentimos algo, certo? Mas não damos conta de expressar, né? Como deveria ser expressado, devido à falta do perdão, de achar, como você colocou, né? Ah, meu pai isso, meu pai aquilo, tudo, né? E a mente trabalha de forma errônea e não consegue entrar em coerência com o coração. Aí, quando falou de nível, eu pensei assim, nível mental e nível emocional, né? Eu pensei isso, né? Nível mental e nível emocional. Para ele estar pleno, né? Refletindo Deus em mim, eles têm que estar coerentes, né? Minha mente deve refletir o meu amor deve refletir minha mente, né? Nos meus atos. Então, é um trabalho que temos que observar, né? Porque na teoria nós sabemos que temos que amar, que temos que perdoar, que temos que compreender. Na teoria nós sabemos, no intelecto nosso a gente sabe. Mas no dia a dia, quando batemos com o nosso próximo, no caso dos pais, né? Que às vezes você já cria vários bloqueios, já cria várias na mente, né? Às vezes é difícil fazer essa coerência. Mas com o conhecimento, com a limpeza, né? Aí você vai fazendo a coerência dos dois níveis, mental e emocional, né? E pode entrar, achei legal, como a Sara colocou, várias questõezinhas, por exemplo, 50 questões que você tem, né? Então você tem que ficar coerente, o mental e o emocional. Aí chega um ponto que você supera e, como a Kátia falou, você fica leve. Quer dizer, certas atitudes dos seus pais que ele fazia no passado, que lhe causava um certo mal-estar, hoje ele faz e você nem liga, né? Aquilo não te atinge. Porque o seu nível mental e emocional estão alinhados, quer dizer, o amor compreensão, o amor piedade, o amor compreender, né? Você compreender que o outro, como a Sara falou, nós não somos melhor do que eles, estamos todos em processo de evolução, tudo. Então, é o compreender e é o perdoar, né? Então, eu entendi muito essa questão do nível, nesse nível, nessa questão que o Joey fala. É, é, o nível mental e emocional das suas atitudes que tem que estar alinhado. Eu entendi por esse lado. Eu entendi o que a Sara falou também, achei legal, mas aí também entendi por esse lado, entendeu? O que vocês acham? Acho uma colocação bem legal para você ver como é, né? Para você fica mais fácil dividir mente e coração. E eu não vejo nenhum problema nisso, né? Tem gente que fala que é tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, voltando à ideia do que você falou, né? Vou tentar complementar alguma coisinha só para, né? Você falou do nível da mente e do coração, e que às vezes no coração você está cheio de amor para dar e a sua mente vai lá cheia de bala para
Ficou na rua e jogar, né? Porque parece que o que tá aqui não sai igual, né? Isso é o ego. Então, é por isso que a gente não se dá hoje. Ninguém consegue se dar porque não consegue conversar, porque não tem essa coerência, como a Neilene falou, né? Mas eu entendo, assim, que essa coerência que você sugeriu, né, de colocar uma ideia mais centrada, ela vem com a ideia de que a gente tem que estar presente, né? Uhum. Pegando os outros autores que a gente estuda. Quando você está sendo essa testemunha, né, que a gente tem até no próprio livro aqui, e você está olhando, né, na verdade, você acaba vendo esses níveis, no caso, como você sugeriu, da mente e do coração. Você pode estar com o coração né? A mente não tá, a voz não está saindo, mas a mente está, e o coração pode, né? Ou seja, né? Quando a gente começa a usar a ideia da presença, e no caso aqui, usando as ferramentas do milagre, né? Tem alguns que gostam de usar a ferramenta do Ho'oponopono, é isso que você sugeriu, ele vai acontecendo. Ou seja, a gente se torna coerente. Né? Aí é a ideia daquilo que a Kátia falou, a coerência ela começa devagar quando ela disse assim, agora ela vem cheia de coisa para cima e eu fico em silêncio e a pessoa reage e fala, você não vai falar nada? Não, você já adquiriu uma certa coerência. Porque você está vendo que não tem, é como algo dentro de você fala assim, é melhor eu ficar em silêncio. Não pensa isso na sua mente, mas dentro de você há um certo equilíbrio, uma certa coerência em que você acha, você está assim, né? Melhor ficar em silêncio. Porque qualquer coisa que eu falar não tem nada a ver, é errada. Eu não tenho nenhuma boa, uma mente certa naquele momento para falar algo real para aquela pessoa. Aí o que acontece? Às vezes acontece isso daí. Você, em silêncio, né, com uma maior coerência interna, você fala uma frase da pessoa, a pessoa entendeu. Não precisou brigar com ela, brigar e se desentender com ela como era da mesma forma antes. É isso que acontece. E aí o que acontece? Né? Aí eu tinha até feito uma anotação aqui para entender o processo final, que eu entendo como não sei se é um processo final, mas é um processo bem legal. Quando você consegue perdoar o seu pai ou sua mãe, ou qualquer coisa, mas vamos, né, a gente está conversando dos exemplos dos pais, e esses níveis eles se desfazem, ou seja, fica tudo numa única ordem, no sentido de, no momento real e presente, a sua relação com eles, quando você olha para eles, eles são perfeitos. E essa é a sensação. Eles são perfeitos. Embora eles, às vezes, falem umas coisas nada a ver, continue, às vezes, cheio de crença, preconceito, entende? Você vê na fala, você vê na expressão, você vê na atitude, mas não tem nenhum problema. É o que eles são. E aquilo é natural. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não sei se já aconteceu esse fato com algumas outras pessoas. E é muito bom a relação, porque nos iguala. E quando essa igualdade ela chega através de nós, do próximo, o outro se sente acolhido por nós. E ele se sente igual a nós. E aí ele não tem necessidade de se defender. Porque ele se defendia porque nós, com o nosso medo, com as nossas palavras equivocadas, as visualizações equivocadas, ou seja, a nossa incoerência completa, pensando que está cheio de amor para dar para a pessoa, né? Falando de coisas para ela se sentia agredida. Aí ela retornava. Quando você não tem nada mais, né? É só entregar você mesmo, ou o seu melhor para ela se sente acolhida. E ela não vai, ela muda. É muito maluco isso, mas é assim que acontece. E isso acontece com qualquer coisa, né? Nas relações familiares ou nas relações externas e conosco mesmo. Quando a gente começa a se sentir melhor conosco mesmo. Por favor, Nerilê. Assim, eu não sei se eu estou
voando na maionese. Mas, assim, eu falei o que o Joey fala, né? Mental e emocional. E aí a coisa ela vai assim níveis, a gente pode ver os níveis também. Porque o emocional é o sentir, o mental é o imaginar. E ainda tem o olhar, o ato do olhar e o ato do falar, do agir. Porque quando entramos em coerência, acontece isso aí que você falou. A gente já olha para o outro e você já vê ele uma pessoa perfeita, o olhar, o nível do olhar, né? E, e também, como a Sara e a Kátia falou, a questão do falar. Dependendo da situação, não precisa mais você falar, né? Você só ouve, né? Então, eu vejo esses níveis. Quando a gente começa a dominar, você ter o bom olhar para o outro e o bom falar para o outro, ou saber silenciar, isso já é um progressinho, gente, porque não é fácil, não. Eu acho que Porque é um nós somos seres progresso, impossíveis. É, eu acho que é um porque progresso, nós. gente. Olha como era. Gente, É, olha como era antes. é, Era porque nós insanidade. somos. Isso mesmo, Sara, porque nós somos impulsivos, né? Nós somos levados pelo impulso. Eu mesmo tinha uma das coisas assim, né? Que eu tenho me trabalhado, essa questão do impulso, você já falar logo para a pessoa que tem que falar e, né, sair do tino, e você cria toda uma desarmonia interna, e cria desarmonia no ambiente que você está e ainda em relação à pessoa, né? Que você até ama a pessoa, mas aí os impulsos. Então, esse trabalho, essa questão da coerência, na verdade, você está no seu, como é que você fala? No aqui e agora, você está pleno. Aí tudo entra em harmonia. Você já olha o seu irmão que falou como não devia, né? Você já olha, já fica calado. Você E você também já não responde, porque você fala, gente, não vou gastar minha energia com isso, não. Eu vou ficar aí caladinho, não vale a pena, porque eu já fiz isso várias vezes e não deu resultado nenhum. Só me desarmonizei, só fiquei de mal com a vida, então não vale a pena. Mas é preciso, às vezes, a gente passar por tantas experiências negativas para você. Aí depois, pedindo a Deus misericórdia, a gente encontra uns estudos desse maravilhosos, né? Que ajuda na nossa autoeducação. Ai, é isso, colegas, que eu queria comentar. Por aí mesmo, ele é que assim, é que a vida fica tão mais fácil que, às vezes, falando, talvez para quem nunca, né, mas ela fica tão melhor, né? Embora tenha muitas coisas para resolver, mas o mundo das relações pessoais, inicialmente, elas dão um salto. Por isso que o nível fica outro. Agora a gente lembra daquela ideia da cruz, né? O horizontal, que seria a ideia superior, ou do nível, né? E o tempo linear. O tempo linear que você tinha, ou que qualquer um de nós tinha, de briga, de raiva, de ressentimento, da insanidade completa, acabou. Então nós subimos o nível, né? Aí é a ideia do nível, né? Então aquela ideia das 50 coisas. Quando nós temos uma linha, né, para cima, seria a horizontal, que seria o nível do ser, né? O nosso estado de ser, nós estamos, né? E a linha, assim, não, vertical, horizontal, está assim, seria a linha do tempo de vida. A vida que a gente está levando. Cada um daqueles 50 pontos, por exemplo, botando só um ponto, que a gente, porventura, perdoou e eliminou, nós subimos um degrau. Por isso que os níveis, eles vão tomando uma perspectiva diferente. Você vai devagar entendendo, nossa, meu pai ou minha mãe é tão nervosa, mas também, né, olha só, né, coisas que você vê que acontece com ela, coisas que ela pensa, coisas que ela sente.
e que você às vezes não pode resolver, mas você já entende que aquilo tem a ver com a escuridão que ela está vivendo naquele momento. E isso é incrível. Então você não vai discutir. Se a pessoa chega cheia de mau humor, né, para você, ou muito estressado, como se costuma falar, né, como se o estresse fosse quando a bomba estoura, mas o estresse já está lá para trás, né, como a gente já conhece, você não tem que entrar na briga com aquilo ali. Vai só ser pior para ela e para você. Porque aí a gente vai falar com a mente errada, como você disse. É bem isso. E quando a gente aprende isso aí é assim, é a ferramenta milagrosa. É que assim, é tantos anos que a gente se torturou com essa conversa mental sobre dar explicação para o próximo, para si mesmo, né? Com tudo que a gente via, hoje não precisa mais. É o momento presente. No momento presente, alguém me fala, fica quieto. Não fala assim, mas você simplesmente, porque como você está um pouco mais pleno, você só vê a cena. Ou então, às vezes, você sente só. É meio isso mesmo. É? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ler mais uma frase aqui, daí depois a gente vai encerrar, porque não vai dar nem tempo de terminar o item 2. Aí ele fala assim, ó, o corpo não pode criar. Ele fala assim, né? E a crença em que possa, o corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. As enfermidades físicas representam uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Vou ler de novo. Senão a gente vai acabar passando muito tempo, porque esse aqui, pô, o corpo não pode criar. Eu acho que vocês já entenderam isso, né? Não há equívoco aí, né? Sabendo que o corpo é só um veículo, né? Aí ele fala assim. E a crença em que possa, né? No caso, se a gente acreditasse que o corpo pudesse criar, né? Ele fala assim, um erro fundamental produz todos os sintomas físicos. Daí ele fala assim, a enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na mente, criativa na matéria, que a mente não pode controlar. A gente pode ver isso de novo na outra vez que a gente se encontrar. Mas lembra que o que cria em nós é os nossos pensamentos equivocados. Então, se nós criamos uma doença e ela se manifestou no mundo da forma, o sintoma é a mágica. Ou seja, mas na verdade o que criou aquilo ali foi uma mente equivocada. Porque a gente ainda não consegue se libertar muito do nosso corpo. Né? É, assim, é muito simples. Quando um corpo deixa de existir, não tem mais doença, não tem mais nada. Então a gente consegue entender que ele não tem significado nenhum na nossa vida espiritual. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que quando nós estamos num corpo e ele está passando por um processo, né, parece ser real, aquilo, né, mas pensando que esse corpo ele é só um veículo, e que porventura podemos ter outros veículos, né? Então ele não representa nada. Ele não é nada. Isso não quer dizer que a gente não tenha cuidado do carro. Aí a gente lembra que o carro tem que encher pneu, tem que trocar pneu, às vezes tem que botar óleo, tem que lavar, tem que dar banho. Entendeu? É nessa ideia. Né? Colocar gasolina, álcool, o que for, né? Deixar ele mais ou menos, né? Mas ele não representa nada. Deu para entender a ideia? Então o corpo não cria nada. Então a gente pensa, como a gente dá muita margem no material, a gente pensa que a gente cria coisas, né? Aquele corpo, não. Tem a ver só com a parte de dentro. Por isso que nós criamos muitas vezes realidades ruins para nós. E até uma doença no corpo. Por
infelizmente, e por uma situação equivocada da nossa mente. Por entender muito. Eu, assim, às vezes, quando eu fico gente, como que eu vou conseguir degrauzear melhor essa compreensão? Mas é mais ou menos assim que dá para entender esse pequeno pedaço. Mas a gente vai ler ele de novo na outra vez. Mas se alguém quiser fazer um comentário sobre alguma coisa, se deu, se entendeu, se ficou, não significa nada. Kátia. Enquanto você e a Merilene, né, estava explicando, né, foi bem legal, bem interessante, algumas coisas chegaram para mim, né? Aí chegou assim, e quando os filhos querem ditar as ordens para uma mãe, né, para um pai, para uma mãe, né? Me coloquei nesse lugar, né, para ver como que é. Eu assim, eu penso que vou dar um exemplo muito pessoal, e eu posso falar porque é verdade mesmo, então tá tudo certo. A minha filha, ela se preocupa um tanto assim comigo, porque ela já me viu muito doente, sabe, em algum momento, assim, sabe, quando eu fui atropelada, né? Então ali gerou nela, assim, porque aquela mãe que ela tinha, que era independente, assim, uma mãe que saía, fazia, acontecia e estava tudo bem, não ficava requisitando ela, né? Aliás, eu nem precisava requisitá-la porque ela foi muito presente, né? E eu sei que foi pesado para ela, né? Mas aí isso gerou um medo nela, né? De que qualquer coisa possa acontecer comigo. Ela não sabe disso, ela não pensa que é isso, né? Mas digamos assim, agora eu vou dar só um exemplo, porque ela me trata bem. Mas sujeito, né? Às vezes assim, fazer uma pergunta de uma maneira que não é nem dela isso, sabe? Então eu já sei que a pessoa está cansada, sabe? Fico olhando assim, né? Quando a situação vem de filho para mãe, ou para pai, é mais impactante ainda, né? Quando eu tinha meus pais, né? Isso não acontecia assim. Eu não era reativa com meus pais, sabe? Mas eu guardava, eu tinha minhas mágoas, entende? Porque ali tinha que obedecer, era uma lei, não tem essa liberdade que tem, por exemplo, eu com meus filhos, né? Mas tinha que respeitar mesmo ali. Não tinha isso de estar certo ou errado, né? Mas isso, eu ficava com raiva, daí eu ia resolver aquela raiva lá dentro de mim de alguma maneira, tá? Eu pensava assim, poxa vida, ela é minha mãe, um dia eu vou entender, eu dizia para mim, né? E realmente, sabe, às vezes eu pedia perdão para ela, fazia assim. Era uma maneira que eu via que, me lembrei disso agora, era uma maneira que eu via de ela não se sentir culpada pela maneira que ela foi comigo, porque ela ficava extremamente culpada, sabe? Agora, os filhos hoje, né, os jovens hoje é uma correria, né? Aí vê uma mulher de cabelo branco, tem também aquela memória, né? Minha mãe tá ficando velha, ou meu pai, né? Então deixa eu cuidar melhor, deixa eu falar rápido, tal coisa, né? E é muito engraçado, sabe? Antes eu reagia, né? De alguma maneira, mas pare com isso, não se preocupe com isso. Ou então não é bem assim, você está errada, falava isso para ela. Pois não. E isso, assim, trouxe uma tranquilidade muito grande para ela. E ela fala, mamãe, você está bem? Eu disse, sim, eu estou bem, sim, estou bem. Porque, digamos que ela vem dar um conselho, né? Olha, cuidado com tal coisa, assim, mas aí ela não percebe a pessoa não percebe que está agitada. Mas eu percebo que a pessoa está no lugar que era para eu estar, entendeu? Daí eu falo, tá, tudo bem. Você ouviu o que eu falei? Ele disse, ouvi, sim, e muito grata, viu? Muito grata. Aí passa uns dias assim, ela vem, sabe? Vem me abraçando, eu já estou entendendo ali que eu conheço bem, né? Ela já está pedindo perdão de outra maneira. Percebeu que não deveria ter falado, deveria ter falado. É que há muitas das formas que a gente fala, né, tentando ajudar o próximo, mas como a gente tem tanto medo dentro, aquele medo acaba indo para a pessoa. Entende?
é medo, é que assim, né? Medo da perda, medo que vai faltar, medo que a pessoa não vai Isso. falar, medo de não ter feito o que tinha que fazer, né? Não levei no aquele, tava com problema, morreu do coração, mas pô, ela morreu do coração, não sabia que ela tinha, entendeu? Por que eu não levei no cardiologista? Por exemplo, né? E é aquela ideia da culpa, né? Mas a gente já entendeu que não tem controle nenhum de nada. Nós não controlamos nada na nossa vida e na vida de ninguém. Isso é maravilhoso, né? Por isso que é o momento Praticar isso é então, bom. quando você vê que, às vezes, numa relação, aquela pessoa, ela precisa só que você fique em paz para que ela fique tranquila. E ficar em paz pode ser não falar nada. Porque essa reação não estou. Porque quando você. É que agora é diferente. Quando você está falando que você está bem, é porque você está se sentindo bem. Vem da sua forma, mas é um bem que você está um pouco mais em paz, um pouco mais feliz. E às vezes, vamos supor, podia ser que no passado você falasse que estava bem, mas dentro da sua mente você estava mal. Você consegue entender a diferença? Sim, consigo. Então, quando você fala que está bem, que você está falando algo real para aquela pessoa, ela aceita porque é o que você está vibrando. É essas relações, por isso que as relações começam a mudar. Sim. Né? Então, você não precisa falar muita coisa, nem dizer muitas coisas mais. E é muito isso. A gente vai ficando. Eu sei lá, né? Vou usar um pouquinho, a gente vai ficando um pouco mais inteligente. Ou seja, menos insano. Porque antes a gente pensava que a nossa sanidade era a nossa inteligência. E ela dava sempre ruim. Consegue entender? Consigo. E hoje não. Hoje a gente já entende que tem um ser insano que ainda habita em nós, muitas vezes. Mas existe algo mais superior, uma inteligência maior. Doutor João, algo maior que eu. E que às vezes eu consigo entrar em contato com ele e ela se manifesta através do meu corpo, através de mim, da minha palavra, às vezes uma ação, né? Até do olhar, né? Simplesmente assim. Sem ter que se esforçar, sem gastar muita energia, até bom isso. Né? Às vezes era horas de conversa, horas de discussão. Gente, aí eu estava exausto, né? Era assim, as brigaiadas. Eu acho que todo mundo que está aqui já brigou bastante. Eu acho quase impossível ninguém aqui ter tido um ranço. Nem que seja com meia dúzia de pessoas, né? Porque tem gente que briga com o mundo. Então ela briga com qualquer pessoa que ela está na rua, ela está sempre discutindo. Mas tem gente que tem pontos, né? Faltados, às vezes só no trabalho, às vezes só na família, né? E era isso. E não precisa acontecer mais. E é tão simples, isso que a gente vai se dando conta, né? E na simplicidade das ações e de algumas coisas, vai ficando tudo melhor. Né? Tá bom, gente? Porque já passamos do horário, né? E vamos ver se a gente pega o ritmo semana que vem, né? Que a gente faz um tempo que não está estudando desse jeito. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, né? Um abraço para Um abraço para todos. Gratidão. Abraço. Gratidão. Gratidão, meninas. Gratidão, Sara. Gratidão. Beijão. Tchau.